Olá, eu sou o professor Gilvan e você está no canal Fragmentos Teóricos. Hoje, atendendo a pedidos de alunos, vamos falar sobre a Escola de Frankfurt e sua teoria crítica. Já dá um like no nosso vídeo e solta a vinheta, Ivo! A chamada Escola de Frankfurt surgiu de uma conferência acadêmica patrocinada pelo cientista político judeu e nascido na Argentina, Félix José Will, em 1923. Filho de um milionário argentino exportador de grãos, Félix foi estudar doutorado na Alemanha e por lá se encantou pelas ideias de Karl Marx. A conferência, patrocinada por ele, reuniu os principais pensadores marxistas naquela época, na cidade de Ilmenau, uma cidade alemã, grande produtora de vidros e porcelanas. No ano seguinte, no dia 22 de junho de 1924, um grupo de pensadores alemães, dentre eles o filósofo marxista Karl Kroch, professor de Félix Will, resolveram fundar o Instituto para a Pesquisa Social, um centro de pesquisa ligado à Universidade de Frankfurt, que reunia, dentre outros, historiadores, sociólogos, psicólogos e filósofos. Daí o nome Escola de Frankfurt. O primeiro diretor do instituto foi Kurt Albert Giller, que morreu logo depois de assumir o posto, e foi substituído por Karl Gimberg, um historiador marxista ortodoxo. Karl Gimberg sofreu um ataque cardíaco e foi substituído em 1930 por Max Horkheim. Horkheim foi o principal orientador da denominada Escola de Frankfurt. Junto com outros pensadores, começou a editar uma revista impressa chamada Revista de Pesquisa Social, onde os pensadores publicavam diversos ensaios sobre a teoria crítica da sociedade. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, em setembro de 1930, os fundadores do Instituto começaram a pensar numa estratégia para sair do país. Isso com medo da perseguição dos nazistas aos marxistas. Então, fundaram uma filial em Genebra, na Suíça, e começaram a movimentar suas finanças na Bélgica e na Holanda. Em 1933, com a chegada de Hitler ao poder, o Instituto mudou-se definitivamente da Alemanha para a Suíça. E em 1934, mudou-se para Nova York, onde se filiou à Universidade de Colômbia. A revista de pesquisa social passou a se chamar Estudos em Filosofia e Ciência Social. Foi nos Estados Unidos, longe da guerra e da perseguição nazista, que Adorno e outros pensadores da Escola de Frankfurt desenvolveram pensamentos importantes, apoiados pela Academia Norte-Americana e pela Academia Inglesa. Após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, a volta para Frankfurt só se deu em 1951. O diretor do Instituto foi o, então, filósofo alemão Friedrich Pollock. Desde então, o Instituto vem sendo dirigido por diversos pensadores, como Axel Honneth e Erich Fromm. Atualmente, o Instituto é dirigido pelo sociólogo e teólogo alemão Ferdinand Sutaloty, um investigador da violência na adolescência. A Escola de Frankfurt pode ser dividida em duas gerações. A primeira, que vai da sua fundação em 1923 até 1970, é composta pelos seguintes nomes: Max Horkheim, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm e Lionel Lowenthal. Já a segunda geração, que começa em 1970, tem como os principais nomes os seguintes: Jürgen Habermas, Albert Welmer, Axel Honneth e Otto Appel. Agora que você já entendeu em linhas gerais o que foi e o que é a Escola de Frankfurt, podemos abordar os principais estudos que ela desenvolveu, denominados Teoria Crítica da Sociedade. A teoria crítica é o nome dado ao conjunto de teorias que procuram se contrapor à teoria tradicional positivista. A teoria crítica une os pensamentos teóricos e práticos e tenta provocar uma tensão no pensamento tradicional, excessivamente racional, com os acontecimentos do presente. Quem criou o termo teoria crítica foi Max Horkheim,
em 1937, já no seu exílio nos Estados Unidos, em um ensaio intitulado Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Horkheim quis fugir da expressão materialismo histórico, muito utilizada pelos marxistas ortodoxos. Horkheim quis fugir da expressão materialismo histórico por alguns motivos. O primeiro era porque não concordava com os marxistas ortodoxos. Segundo, porque estava em um ambiente antimarxista nos Estados Unidos. E terceiro, porque queria demonstrar que a sua teoria se importava com reflexões de outros aspectos críticos presentes na abordagem da realidade, como o filosófico, o cultural, o político, e não apenas pela análise predominantemente economicista do materialismo histórico. Observe esses trechos do ensaio de Horkheim que ilustram bem o que ele queria dizer sobre a teoria crítica da sociedade. A gênese social dos problemas, as situações reais nas quais a ciência é empregada e os fins perseguidos em sua aplicação são por ela mesma consideradas exteriores. A teoria crítica da sociedade, ao contrário, tem como objetivo os homens como produtores de todas as suas formas históricas de vida. As situações efetivas nas quais a ciência se baseia não são para ela uma coisa dada, cujo único problema estaria na mera constatação e previsão segundo as leis da probabilidade. O que é dado não depende apenas da natureza, mas também do poder do homem sobre ele. Os objetos e a espécie de percepção, a formulação de questões e o sentido da resposta dão provas da atividade humana e o grau de seu poder. A intenção de Horkheim com o seu ensaio era demonstrar que a ciência positivista é muito rígida, a ponto de não levar em consideração a complexidade da dimensão humana, acreditando que apenas o pensamento racional científico é o único caminho para dar respostas aos problemas sociais. A preocupação com os aspectos humanistas não era só de Durkheim. Todos os pensadores frankfurtianos da primeira geração escreveram sobre os aspectos sociológicos, psicológicos, culturais, estéticos e filosóficos. Destaque para os textos sobre a dialética do esclarecimento na filosofia, a indústria cultural nas abordagens culturais, indivíduo e sociedade nas abordagens sociais, mimese e racionalidade na obra de arte, na estética, e o preconceito e a personalidade autoritária nas abordagens psicológicas. De maneira geral, os frankfurtianos entenderam que não dava mais para pensar uma revolução do proletariado da forma idealizada por Karl Marx. Afinal de contas, com os avanços da modernização industrial no mundo ocidental, o trabalhador passou a experimentar alguns benefícios e conforto do capitalismo e, consequentemente, se acomodou. Dessa forma, a teoria crítica da sociedade propõe uma mudança do mundo a partir da cultura. Por isso, a criação de expressões como indústria cultural e cultura de massa, para falar da transformação da cultura numa mercadoria industrial, para ser consumida por consumidores uniformes e para ser difundida pelos meios de comunicação de massa, pela mídia. Sem perder uma linha do pensamento marxista de crítica ao capitalismo, os pensadores de Frankfurt, inclusive os atuais, mantêm um diálogo crítico com outros pensadores clássicos, como Hegel, Max Weber, Kant, Freud, Nietzsche, para defenderem uma posição crítica. Mesmo entre si, os pensadores de Frankfurt promovem uma diversidade de pensamentos. São controversos e polêmicos. Talvez exatamente por isso que a escola de Frankfurt seja tão respeitada em todo o mundo. Há milhares de pesquisadores na Alemanha e em outros países que mantêm a tradição dos primeiros pensadores da escola de Frankfurt. No Brasil, nos últimos anos, tem crescido muito o número de pesquisadores e grupos de pesquisas interessados em dialogar com a teoria crítica da sociedade. Bem, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Dê um like no vídeo se você gostou. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Um forte abraço e eu espero por você no nosso próximo Fragmento Teórico.
Até lá!